Oi, gente! Hoje nosso convidado é o Dr. Lucas Marques. Ele é formado pela UFMG em odontologia, especialista em ortodontia com 15 anos de experiência no consultório, dono da Vila Odontologia Avançada, e o assunto de hoje que ele vai falar é sobre a amamentação e o desenvolvimento facial da criança. Fica com a gente já volta. Estamos aqui hoje com o Dr. Lucas Marques. Muito obrigada, Dr. Lucas. Um prazer você ter aceitado o nosso convite de vir falar com as mamães um tema tão interessante. Obrigada de coração por ter participado desse projeto. Eu que te agradeço, Vanessa. Eu agradeço por ter vindo, né, procurar para a gente poder bater um papo, e agradeço por ter vindo aqui na clínica, conhecer a clínica, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E para mim é muito importante que você venha e a gente tenha essa interação, porque você, para mim, o trabalho que você faz, ele vai me ajudar daqui a um tempo. O meu paciente vai ser um paciente diferente se ele seguir as orientações suas e junto com as minhas, vai facilitar muito o meu trabalho. O Dr. Lucas está falando isso, gente, porque o tema que eu vim perguntar a ele é sobre a importância da amamentação e o desenvolvimento facial da criança. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Onde que uma criança amamentada no peito, que benefícios que isso gera na visão odontológica para ela? Por favor. Vanessa, a minha filosofia de trabalho, todo mundo que me conhece, sim, já estou até um pouco chato no meio odontológico, que eu bato muito na questão de prevenção. Então, no consultório odontológico, a gente sempre vai falar de prevenção de cárie, de prevenção de qualquer outra doença. E como a minha especialidade, eu sou ortodontista, eu tenho que falar de prevenção de má oclusão. Se eu sou um profissional que quer trabalhar com prevenção, eu vou prevenir má oclusão. O que é oclusão? Oclusão? Oclusão é a maneira como a gente encaixa os dentes. Existe uma posição correta, uma posição na articulação correta, que quando a articulação está na posição correta, os dentes têm que estar em algum lugar. Então, que ele esteja em oclusão correta, que esteja a forma como a gente morde, como os dentes se encaixam. Então, seria encaixadinho assim, né? A arcada de cima com a arcada de baixo, como que elas se encaixam. E tem uma maneira correta disso acontecer. Então isso é oclusão. Isso é esse fechamento assim, de um dente com o outro na boca. Isso, a maneira como a arcada de cima encaixa na arcada de baixo. Mais um aprendizado. Sei. E aí, estava falando da oclusão. E aí, então, a gente quer prevenir a má oclusão. E o que seria uma má oclusão? Isso, é muito mais fácil você entender o que é uma oclusão quando você sabe que é uma má oclusão. Tá. Uma oclusão você morde e encaixa errado. Você não está distribuindo as forças da maneira correta, não está bonito, está tortinho, o crescimento às vezes não foi de uma maneira legal, que a arcada inferior às vezes está atrás e a superior está muito na frente, ou está ao contrário. E isso tudo na frente, assim, também na frente, assim, isso é uma má oclusão de classe 3. Ah. Isso aqui é uma classe 2, muito atrás. Muito atrás. E hoje nós somos uma classe 1, tá no lugar certinho. Hoje eu quero deixar todo mundo. E qual que é o problema? Tipo, eu tô com, por exemplo, tem uma criança em casa, uma mamãe que está assistindo a gente, fala assim, meu filho não tá com a mordida certinha. Qual que é o problema por que isso é grave e tem que ser tratado para ver isso? Qual que é o problema de estar com má oclusão? O problema da má oclusão, na verdade, as mães sempre se preocupam com questão estética. Ah, tá bonito, tá feio. Isso todo mundo entende. Se tá bonito, se tá feio. Às vezes tá dentro do normal, tem uma fase da oclusão, do desenvolvimento da oclusão, que chama fase do patinho feio, que tá os dentinhos todos separados, e chama patinho feio, porque depois o outro dente do canino nasce e fecha os dentes, fica tudo muito bonito. Então, e nessa hora a mãe vem atrás da gente. Tá feio, então a mãe entende se tá feio ou se tá bonito. O ortodontista, ele já tem uma visão se está funcionando bem, se está de acordo com a idade da criança. Às vezes tem algum errinho, mas naquela idade é errado. O dente embaixo está torto. Ele nasce torto, ele não nasce certo. Então, vem o ortodontista para mostrar onde que está certo e onde que está errado. Né? A ortodontia, ela significa ortoposicionamento, odontia de dente. Então a minha profissão, a minha especialidade, ela significa posicionamento de dente. Eu vou sempre buscar a posição correta e a posição de acordo com a face e a posição estética melhor possível para aquele paciente.
E o que tem a ver a amamentação do neném que está lá sem dentinho, com o dente que ainda nem nasceu e o fechamento e a oclusão, que é esse encaixe direitinho dos dentes. O que uma coisa tem a ver com outra? A oclusão, uma oclusão correta, ela vai vir finalizar um processo que começou lá no útero materno, muitas vezes. Não sabia disso. Não sabia? Você pensa em dente lá com, sei lá, 4, 5 meses, e aí você está falando do útero ainda. Para a gente começar um trabalho de odontologia, a formação do dente começa com 11 semanas, né? Que bacana. E aí vem a criança, ela vai desenvolvendo no útero e nasceu. Para começar, a criança já nasce com a mandíbula um pouquinho retruída. Muito retruída. Se você pegar um perfil de uma criança, o queixinho dela lá dentro, é lá para trás. Que legal. Por quê? Pelo posicionamento que ela fica no útero e para ela conseguir passar no canal vaginal, na hora que passa, a mandíbulazinha não agarrar. Que legal. Então ela já começa, uma oclusão errada, a mandíbula já começa muito atrás. E ela precisa desenvolver. Que até então é normal, né? Que até então é normal, toda criança passa por isso. E essa mandíbula ela vai ter que malhar para ela desenvolver. Ela vai ter que fazer o exercício dela para ela desenvolver, que ela já chegou atrás. Então a gente precisa, tem um conceito na ortodontia que chama matriz funcional. Que é o quê? Que o crescimento ósseo ele é desenvolvido pela musculatura, pelo exercício que faz a musculatura, pelos tecidos moles em volta. Então, se você pega uma criança de 9, 10 anos, ela tem que brincar, correr para ela desenvolver, na infância, na primeira infância, ela tem que mamar para o crescimento facial acontecer. Que bacana, que coisa mais linda. E a amamentação é o melhor exercício que tem, né? Então, a criança nasce com aquele primeiro instinto, sugar. Ela só precisa de sugar. É ali que ela vai receber o carinho que ela precisa, é ali que ela vai receber a alimentação que ela precisa e vai, consequentemente, malhar os músculos da face e promover um crescimento facial ideal. Que fantástico! Você está falando um monte de coisa que eu não sabia, que é muita especialidade sua e complementando os conhecimentos que a gente veio trazendo no canal, né? E aí eu queria te perguntar, e quando acontece da mãe por algum motivo, eu vou gravar ainda um vídeo para vocês que vai falar quando a mãe não consegue amamentar, seja que a mãe tem uma doença ou aconteceu alguma coisa e essa mãe não pode amamentar o bebê dela, e aí entra as mamadeiras. Então como é que essa mãe vai malhar esse músculo do bebê, né, sendo que ela não vai poder por algum motivo dar o seio materno? Como é que fica isso na visão da ortodontia? Isso. A primeira coisa que a gente pensa em termos de amamentação, que a odontologia pensa em termos de amamentação, é a primeira fase da criança, o primeiro ano de vida, é a fase oral. A fase oral é onde, no primeiro ano de vida, a boca é o lugar onde ela troca experiências com o mundo. Ela recebe carinho, dá carinho, se alimenta. Então, a gente precisa que ela cumpra bem essa fase oral para ela receber. Tá bom, mas a criança não pode mamar. O que a gente vai fazer? Bom, se a função da fase oral é alimentar e receber carinho, a gente não vai negar nenhuma das coisas para ela. Então ela vai se alimentar de alguma outra maneira, seja aí o pediatra vai indicar, você vai indicar, uma mamadeira, ela vai receber o carinho, ela precisa de sugar para também ficar mais calmo, se sentir segura. Aí vem o bico. Todo mundo fala que o dentista é contra totalmente o bico. Não, ela precisa sugar. Então a gente tem essa necessidade de sugar. E a mãe que não amamentar, não vai negar carinho. Ela vai se esforçar, talvez um pouco mais, até para dar um pouco mais de carinho para a criança que não quer demais. E a grande questão agora vai ser tentar prevenir algum problema de crescimento que ela vai ter. Certo. Qual o objetivo de não negar carinho? Ela suprir a necessidade de afeto que ela vai ter. Que se a mãe talvez não der esse carinho, ela vai agarrar no bico. Ela vai querer esse afeto no bico. Ela vai passar um tempo maior chupando o bico. Então, quanto mais a mãe tem que pensar assim, quanto mais carinho ela tiver, mais a criança vai se sentir segura. Menos ela vai precisar do bico. Menos ela vai precisar sugar, né? E o problema do bico, na verdade, o tempo depois que ela vai ficar usando aquele bico, isso pode causar algum problema. Então, se ela vai ao dentista numa idade muito nova, qualquer alteração que venha a ter de crescimento pelo uso do bico,
Automaticamente ele já identifica aquilo ali e já evita. Ele já identifica e evita. Aí volta na minha prevenção, é o que eu preocupo. E indo ao dentista nessa idade, ela vai preservar o melhor aparelho ortodôntico que ela tem, que é o dente de leite. Gente, agora você me impressionou. Porque o que eu cresci ouvindo, doutor, é que você tem que esperar o dentinho de leite, que não é o permanente, cair, né? Para aí, a hora que vier o permanente, aí você procura o ortodontista. Então, na verdade, isso está incorreto, essa informação. Essa informação está deturpada. Porque quando a gente fala assim de aparelho ortodôntico, o que vem na cabeça nossa é o dente permanente. É o dente permanente com o aparelho fixo. E muitas vezes eu falo para a mãe, com uma criança de 7, 8 anos, que ela precisa usar um aparelho, a mãe já imagina que eu vou colar o aparelho fixo na boca da criança toda, corrigir posicionamento de dente de leite, depois esse dente vai cair e vou ter que fazer tudo de novo com o dente permanente. Era o que eu imaginava. Eu não sabia dessa informação que você estava falando. Muito interessante, muito legal. E isso eu vejo todo dia no consultório, às vezes eu preciso. O que é a ortodontia? A gente se preocupa muito da fase de crescimento da criança. Então a amamentação ela vem para mim porque é o período que a criança mais desenvolve facialmente. 80% do crescimento facial da criança acontece até os 6 anos de idade. Gente, eu não sabia disso, que interessante. E se essa criança tem um problema de crescimento nessa idade, chega para mim com 7, com 8, com 9 anos, o potencial de crescimento dela já foi muito. Eu não consigo corrigir muita coisa. Gente, presta atenção nisso. Olha que informação importante. Então você consegue trabalhar uma criança que chega aqui para você com 5, 6 anos de idade, você consegue fazer todo um trabalho que depois você já perdeu muita oportunidade do próprio desenvolvimento do neném. Atenção, mães, olha que informação interessante. E a questão é o seguinte, quando que a criança precisa de um aparelho? Quando que pode se usar um aparelho? Em regra, é mais ou menos assim, na verdade, existe uma maloclusão que eu preciso intervir na idade que ela tiver. Claro, não atrapalhando a questão psicológica da criança, para não virar um trauma para ela. Mas se ela tiver uma patologia que chama a mordida cruzada, eu tenho que intervir o mais rápido possível. Se chegar para mim com 3 anos, eu tenho que intervir. Por quê? A mordida cruzada, ela causa uma assimetria no desenvolvimento da face da criança. O que seria isso, assimetria no desenvolvimento da face? Ela morde, ela não consegue morder da maneira correta. Assim. E aí ela resta assim? Aí, para ela conseguir encaixar, para conseguir mastigar, para ficar eficiente a mastigação dela, ela tem que trazer para o lado. Na hora que quando ela traz o queixinho para um lado, no período de maior desenvolvimento da face dela, ela promove um crescimento de um lado e uma atresia do outro. E isso é na estrutura óssea toda, facial. Então a criança pode ficar com o rostinho deformado. Pode. Por causa dessa mordida errada. E isso eu vejo o tempo todo. Gente, eu não sabia de nada disso. Chega uma criancinha pra mim, às vezes de 6 anos, linda. A mãe nunca percebeu, graças a Deus. Todo mundo tem um grau de assimetria. Todo mundo tem. Só por isso a gente não precisa aumentar também a assimetria que ela vai ter. Isso. Então chega pra mim, lá fora eu já sei que ela ali tem mordida cruzada. Entendi. Aí chega pra mim. A mordida cruzada é super tranquilo de tratar. Eu tratei a mordida cruzada, coloquei a criança encaixando os dentes certinhos, só que o crescimento errado facial não vai sumir. Talvez ele amenize com a idade, mas vai ficar pode ficar uma assimetriazinha ali. Uma deformaçãozinha, eu posso falar assim? Uma deformaçãozinha no rosto da criança. Gente, isso é muito importante. Olha o que a gente evita vindo no profissional na hora certa, dando para intervir, para depois os ossos acabarem de crescer a tempo, né? E posso falar uma coisa? Por favor, deve. Isso tudo começa na amamentação. Amamentou direitinho, ela supriu a necessidade de sucção que ela tinha, ela não vai querer o bico, não vai querer talvez a mamadeira, não vai ficar agarrada ali com o bico e a mamadeira muito tempo e tudo vai desenvolver normalmente. Perfeito. O maior problema que eu tenho é quando entra o bico e outra coisa, o dedo. Dedo principalmente. O dedo principalmente. O dedo não tem como tirar. Por que todo odontologista detesta o dedo na boca? O dedo, porque o bico você pega, negocia e joga fora. Troca com o Papai Noel por um presente? Papai Noel é a minha maior indicação. No Natal o meu índice de remoção de bico é altíssimo. Fantástico. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, mas tem aquelas situações que a criança tem uma fase oral que ela necessita muito sugar. Tem essas situações que a mãe, por algum motivo,
sem julgamento, sem valor aqui agora. O bebê precisa muito da chupeta, tá com uma fase oral, vai ter até uma psicóloga que vai falar sobre essa fase oral, porque algumas crianças têm ela muito acentuada e, quer dizer, precisa sugar além do seio da mãe, a chupeta, ou por algum motivo a mãe deu uma mamadeira, não sei. Vamos criar uma situação dessa que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas. E aí a mãe chega pra mim, chega pro odontologista e fala assim, eu comprei o bico ortodôntico. Qual que é a visão do bico ortodôntico para o ortodontista? Na verdade, no começo eu me sentia muito homenageado o bico ortodôntico. Depois a gente trabalhando, fui vendo o que significa aquilo. Voltando ao conceito de ortodontia é posicionamento de dentes. Quando a gente usa um bico ortodôntico, dá a impressão que a gente está usando um aparelho ortodôntico, que vai levar o dente para o lugar certo. Então só aí já começa. Se é uma coisa que quer prevenir, ele está usando o nome que a gente usa para corrigir. Ou seja, marketing, na verdade. Esse negócio de bico ortodôntico é um marketing. Cientificamente, o resultado de um e o outro é o mesmo. Por quê? Porque é lógica. O maior problema que ele causa, por exemplo, um bico, ele vai usar o bico, não vai deixar o dente nascer direito, vai inclinar ele para frente, vai inclinar o incisivo inferior, os dentes de baixo, um pouquinho para trás, vai fazer tudo o que um bico não ortodôntico faz. E, na verdade, eu nunca vi um paciente que chegou para mim, ortodontista, com problemas de oclusão, usando um bico que não seja ortodôntico. Então, tudo que um bico ortodôntico, que o não ortodôntico faz, um bico ortodôntico também faz. Então, na visão da ortodontia, o bico ortodôntico e não ortodôntica é tudo a mesma coisa. É isso que você está falando. Cientificamente, um não previne mais uma oclusão do que o outro. O resultado é o mesmo. Embora eu prefira o ortodôntico do que o não ortodôntico, porque ele vai, com o ortodôntico, muitas vezes ele encaixa um pouquinho melhor e a criança consegue respirar um pouco melhor. Então, mesmo assim, não compensa investir no bico ortodôntico, se for dar para a criança. Sim, mas não precisava chamar ele de bico ortodôntico, porque parece que a mãe diz, não, tá tranquilo, estou usando o bico ortodôntico, não vai ter problema nenhum. Então, isso que é o meu problema com o bico ortodôntico. Parece que ele é um tratamento e parece que usando ele você está livre de qualquer problema. E não é isso que acontece. E não é isso. Ótimo. Eu nunca vi um bico que não seja ortodôntico chegar aqui no consultório. Todas as crianças que vêm para tratar estão com bico ortodôntico. Entendi. Ponto final, gente. Menos uma pergunta. E aí eu te faço uma pergunta mais importante. Quando que eu trago a minha criança, o meu filho, para um ortodontista avaliar? Quando que é o ideal para você dar uma olhada? Será que esse menino está com a mordida errada? Não está? Eu estou com dúvida. Qual que é o período mais indicado para procurar um ortodontista para dar uma olhadinha na boquinha do neném, que dá para você ainda fazer muita coisa e evitar muito problema? O que a gente vai pensar aí agora é no primeiro aparelho ortodôntico da criança, que é o dente de leite. Que não é aquele aparelho fixo que toda mãe fica pensando que vai jogar dinheiro fora. Não é. Mas nessa fase a gente vai preocupar em manter os dentes de leite. Eu preciso manter todos os dentes de leite. Então isso quem faz é o dentista clínico, é o dentista odontopediatra, que ele fazendo essa primeira avaliação, que ele você já pode levar ele no consultório a partir de 1 ano, de 2 anos, que já tem todos os dentes de leite, já tem dente para ele escovar, já tem dente para ele cuidar, já tem alimentação que a gente tem que começar a introduzir na criança para evitar cárie. Isso tudo tem a ver com a odontologia, isso tudo é importante para o odontologista, isso tudo ele dá informação de qualidade para a mãe. Ele dá. Aí vem o problema, vem a questão da prevenção. O menino nasceu, você leva no médico. Leva no médico uma listinha, o que ele vai fazer, como que vai ser, o que você tem que dar, que horas que dá remédio, que horas que mama. A mesma coisa acontece na odontologia. Atenção, gente, olha que dica fantástica. Já estou me evitando um monte de problema para o futuro. Claro, o menino ainda não tem dente, a única coisa que tem que fazer é pôr o menino para mamar. Vai me evitar um problemão na frente. Então, e começou a nascer os dentes. Vê na mordedura, traz para o odontologista dar uma avaliação. Traz para o dentista, ele vai ver se o dente que está nascendo é o dente certo, se está na sequência correta, se... Qualquer dentista, não precisa nem ser o ortodontista, não. Sim, o dentista clínico, o dentista clínico, ele já vai saber diagnosticar ali. Tá? Então, com 2, 3 anos, termina o nascimento dos dentes de leite. Terminou, nasceu, está tudo bonitinho, só temos que cuidar do dente de leite, não tem nada mais para fazer.
O que não pode é a mãe ficar lá, nunca levar, e na hora que levar tá tudo muito e às vezes tão adiantado, como você falou, não tem mais o que fazer, né? Não vai ter tanto mais como um conserto que vai ser mais paliativo do que aquele que vai solucionar, né? Porque às vezes já passou a fase de formação, de crescimento, mais importante. Isso, né? Então a gente tem que pegar enquanto está em crescimento. Então isso é a visão da ortodontia, né? A ortodontia, que é mais do que qualquer outro, também preservar todos os dentes. Às vezes não vai ser o ortodontista que vai fazer a obturaçãozinha ali, mas ele precisa que aquele dente esteja ali. Então quanto mais cedo levar, mais a criança vai desenvolver facialmente e, claro, a gente vai conseguir um pouco mais de prevenção de cárie e lesões, doenças bucais na criança. E eu fico imaginando, não sei se eu estou errada, me corrija, que se você já leva desde pequenininho um dentinho de leite, às vezes até um tratamento num dente permanente, ou não vai ser necessário, ou vai ser muito mais tranquilo de ser feito, né? Não sei se eu estou errada, é isso mesmo? É isso mesmo, exatamente isso. É o que eu falo quando você me ajuda a prevenir. Porque a ortodontia, a gente consegue um controle muito ideal do dente. O dente eu giro ele, eu levanto, eu viro, eu inclino. Agora, a estrutura óssea, eu não tenho tanto controle dela. Embora a gente tente, a gente consiga muitas vezes, mas não é uma coisa muito bem definida para a gente. A nossa maior dificuldade na profissão é corrigir crescimento ósseo. Cresceu bonitinho na idade certa, aí vai nascer um dentezinho girado, um pouquinho de falta de espaço, ou espaço entre os dentes. Isso aí é 100%, é jogo garantido, é fácil de tratar. Gostei. Quando eu falo que você vai tratar mais pacientes do que eu de ortodontia, é por quê? Porque esses problemas faciais, muitas vezes eles são prevenidos na amamentação. Perfeito. Ele desenvolveu bem, depois chega pra mim, eu tô na cara do gol, só matar no peito. Ai, gente, eu fico arrepiada, acho tão linda, a amamentação vai entrando em tantos aspectos, é tão fofo, tão bacana, muito legal. E, gente, hoje eu te agradeço tanto, Lucas, por você ter vindo, porque, assim, só de você ter dado essa informação, eu acho que o nosso país é tão carente de informação correta, vindo do especialista para isso. Então, o que vai ter de mamães que estão assistindo e que vão buscar ajuda e que vão procurar por um médico e por um dentista, não vão mais ficar, né, só ali. Eu acho que tá certo. Minha vizinha falou que tá tudo correto, né? Então, por favor, gente, procura um especialista. E muito obrigada por ter contribuído por essa informação. Vou te convidar outras vezes para fazer vídeo com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e te peço que ajude a divulgar a prevenção. A gente não está só tratando, a gente quer sempre prevenir. E para prevenir uma criança que acabou de nascer, a gente está com tudo pronto ali para fazer nosso trabalho, que na verdade é o mais bonito. Você vê tudo desenvolvendo certinho, bonito, assim. Contato da mãe com o neném, amamentando, né? É muito gostoso. Gente, gostaram do Dr. Lucas? Vocês querem entrar em contato com ele? Nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo todos os contatos da Clínica Vila Odontológica Avançada, tudo, Facebook, tudo para vocês terem contato e se precisar virem aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Vanessa. Até a próxima!